Quero mostrar para os meus alunos que estudar se aprende. Nosso cérebro ele é fantástico. Não tem tudo, todas as informações que a gente precisa para sobreviver não estão armazenadas no nosso cérebro. Ao nascer, já tem informação no seu cérebro que é capaz de fazer o seu coração funcionar. Isso não precisa de ninguém. E tem coisas que não estão lá, tem coisas que ele está preparado para a gente aprender. São estímulos externos que a gente aprende. Ao nascer, a gente tem que aprender a andar, a cantar, a correr, a falar. A fala é algo aprendido. Uma criança aqui no Brasil, nós vamos ver que pelos estímulos que ela recebe, ela aprende a língua, a nossa língua, a língua portuguesa. Se essa criança for criada, por exemplo, nos Estados Unidos, ela vai aprender uma outra língua. E ela é capaz de aprender ao longo da vida dela várias línguas, várias. Tem pessoas que aprendem, gente, 5, 4, 5, 6 línguas. Entende e fala sem problema algum. O que depende disso? Isso depende do estímulo, da necessidade e da vontade. Da motivação, da vontade da pessoa, mas nós conseguimos aprender. Assim também é os conhecimentos de física. É algo que todos podem aprender. Então eu estou mostrando para vocês que estudar é algo que se aprende. Existe um debate na física, nas escolas, que é preciso ensinar para os alunos como é que eles devem estudar. Esse debate ele divide as opiniões. Há professores e há escolas de ensino médio que falam, não, os alunos já vieram lá no ensino fundamental, eles aprenderam a estudar. Eu não tenho que falar nada sobre isso. E há pessoas, e há escolas e pesquisadores que não pensam assim. Eles falam, é verdade, eles aprenderam lá no ensino fundamental, mas aqui a gente tem que ajudar, a gente tem que mostrar estratégias que muitos não viram lá no fundamental. É isso que eu vou estar fazendo com vocês, tá? Eu vou estar apresentando 5 estratégias para vocês. Essa primeira é uma estratégia para resumir vídeo, para resumir uma live como essa que a gente está fazendo aqui agora, essa aula remota, né? E vocês vão ver que depois a gente vai passar ela para materiais escritos, para livros, para revistas, para material impresso. No fundo, nós vamos ver que a forma de pensar é quase que a mesma, só que a fonte de informação, ela muda. No livro, eu tenho que acessar, mesmo sendo um arquivo digital, às vezes você está lendo um livro digital, a informação, como o meu cérebro é estimulado, gente, o estímulo é de um jeito, tá? E se eu tiver acessando a mesma informação, às vezes, por um vídeo, eu ouço, eu vejo, às vezes, né, tem movimento. Então, nós vamos ver que eu vou estar estimulando outras áreas do cérebro. Então, a gente vai aprender a resumir, nós vamos aprender a aplicar essa estratégia nesse primeiro momento, observando vídeos, vendo vídeos. Nós vamos ter que encontrar uma coisa simples, uma coisa que vocês façam, que vocês usem, que ela vai funcionar muito bem. Nós vamos praticar um pouquinho, ela vai funcionar bem, e você vai terminar a aula. Ao terminar a aula de física, você fala, professor, a aula está resumida, e está muito bem resumida. Tá? Basicamente, ó, é uma estratégia em que a gente tem 3 passos aqui, 3 etapas, 1, 2, 3. É muito simples da gente entender. Na primeira, ó, eu vou ter que identificar o que é o essencial, e o título vai dar a pista para mim. Por exemplo, eu estou numa live aqui com vocês. Essa live, ela tem um título. Eu dei um título a ela, que por sinal, é o título de um dos vídeos que eu pedi para vocês assistirem na pré-aula, que é o vídeo feito pelo professor Átila Yamarino. A Revolução das Medidas. Bom, então eu estou usando esse título. Nesse título tem aí a Revolução das Medidas. Eu tenho 4, é um título curtinho, tem 4 palavras. Às vezes eu tenho título com 5, 6, 7 palavras. Dessas aqui, gente, vocês vão ter que... Qual que seria a palavra, o essencial, o ponto especial, a palavra especial? Qual seria aquela palavra que ela me dá a ideia do tema que eu vou estar abordando com vocês? É isso que a gente vai ter que aprender a fazer.
Eu tenho várias, eu vou ter que escolher uma. Essa uma, eu vou ter que pensar um pouquinho para encontrar aquela que dá a pista, que na hora de recuperar a informação fica muito tranquilo, fica muito fácil. Olha, o professor falou nessa aula sobre isso. Então, a revolução da medição, nós vamos ver que não é o principal. Revolução pode ser, mas vocês vão ver que não é. DAS também, é um conectivo, não é o essencial. E medidas. Nós vamos estar falando hoje sobre as medidas, a importância das medidas. O que o ser humano foi capaz de fazer e criar a partir do momento em que ele aprendeu a medir. Vocês vão assistir um vídeo, gente, em que nesse vídeo afirma-se que nós aprendemos a medir antes de escrever. Com as medidas, nós estamos no mundo que estamos hoje. O mundo da física de hoje ele foi criado a partir das medidas. As medidas nós vamos ver que elas são importantíssimas na física, na biologia, na química, na mineração e na sua vida diária. Você está envolvido por medidas. As medidas fazem parte da sua vida. Então é importante a gente aprender, a gente entender, a gente aprender a medir, a gente aprender a estimar. Estimar é medir com o cérebro. A gente não tem um instrumento. Você tem que chegar num valor usando o seu cérebro, usando o pensamento. É uma estimativa, é algo que a gente estima. A gente tem que aprender a fazer isso. Por exemplo, qual que seria a minha idade? Sem ter acesso a essa informação. Olha, olhando para o professor, eu estimo que ele tem 60, 50, 40 anos. Isso é uma estimativa. E a gente consegue fazer isso. Vocês vão ver que com um pouquinho de treino e treinando no dia a dia, você consegue melhorar suas estimativas. Melhorar, tá, gente? Tem uma maneira para fazer isso. Eu vou ensinar um truque para vocês fazer isso. Como é que a gente faz isso na física, na química e na biologia, na ciência de modo geral. Na ciência de modo geral, tá? Bom, então aqui, o título, por exemplo, o título dessa aula, que seria a primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar, é o título, tá bem? Depois eu vou assistir a live, ou eu vou assistir o vídeo, e vou ter que escolher, cabe na mão. Eu vou usar muito a mão esquerda ou a mão direita, vocês vão ver que ela é fantástica. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, aprender e usar a mão para a gente relacionar coisas. No nosso resumo, por exemplo, eu sempre vou estar trabalhando com resumos que eles vão até, no máximo, 5 pontos especiais. Pode ser na mão esquerda e pode ser na mão direita. Tá bem? Sempre, no máximo, quanto? 5. Então, o nosso resumo nós já está combinado. Ele tem, no máximo, o quê? 5 linhas. Cada linha, eu vou usar uma frase para poder resumir algo. Quando eu fizer o resumo da primeira linha, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta, eu vou olhar para o resuminho e vou falar, puxa, meu resumo ficou fantástico. Está muito bom, eu não preciso mexer nele. Ele resume a essência do que foi apresentado no vídeo e na aula. E vocês vão ver que é uma coisa muito interessante, porque quando você escreve, às vezes, a terceira linha, você tem que reescrever a segunda. Às vezes você reescreve a quarta, você dá uma olhada depois lá no final, a hora que você terminou a quinta, você fala, pera um pouquinho, vou dar uma melhorada aqui na primeira e na segunda. É dinâmico o processo. É isso que o nosso cérebro ele é capaz de, a cada informação nova que ele recebe, ele é capaz de reinterpretar as informações anteriores. Isso é que é bacana, isso é que é bonito. Essa capacidade nós humanos temos. É isso que torna a gente, que deixa a gente, nós somos capazes, às vezes, de aprender física, de aprender música, de aprender química, de aprender biologia, de aprender matemática, de aprender história. Nós temos essa capacidade. Cada informação que o cérebro consegue entender, isso ajuda ele a reinterpretar, a aprender coisas novas. Essas janelinhas, nós vamos ver que na escola e no mundo da física, elas vão se abrir,
e a gente vai fazer um esforço para a gente poder aproveitar essas janelas de aprendizado que elas estão presentes no nosso dia a dia. A gente tem que ficar atento e aprender, saber aproveitar essas oportunidades. Então, resumindo aqui, 5 linhas. Bom, escrevi minhas 5 linhas, e agora? Bom, agora, nós vamos fazer algo, eu vou recorrer à mão de novo, onde eu vou fazer um desenho, uma representação extremamente simples. E vocês vão ver como ele é poderoso. 5 frases que eu escrevi, eu vou escolher uma palavra-chave em cada uma delas, uma só, e vou trazer aqui para a minha mão. Por exemplo, na aula da semana, na nossa primeira aula, que eu recebi vocês pelo mundo da física, nós caminhamos um pouquinho, eu tive que apresentar a física como uma ciência básica. Então, o meu tema da primeira aula foi física. Eu trago o título do tema principal, ele vem para a palma da mão, física. Física. O que eu trouxe como 5 palavrinhas? E essas palavras me ajudam. O meu cérebro, eu não preciso de escrever e mandar muita coisa para ele. Se eu mandar 5 palavras que ele entende, ele reconstitui as outras informações. Eu consigo entender, eu consigo explicar para outras pessoas, tendo esse mapinha mental, tendo esse desenho simplificado. Isso é resumir. É você pegar uma coisa complicada, você escolher 5 pontos especiais, que é o que nós vamos fazer aqui na física, até 5, tá, gente? Não precisa ser 5, até 5. Tem coisas que com um ponto só resolve. Tem coisas que a gente precisa de 3. E tem coisas que nós vamos precisar de 5. Mas eu não vou passar de 5. Nós não vamos passar de 5. 5 pontos. Com 5 pontos eu resumo. Então, o resuminho da aula passada poderia ficar aqui. Olha, física é uma área da ciência. Coloquei ciência bem no meio, aqui, bem no meio, nesse dedo, bem. Parte central. Qual que é o conceito central? A física é uma área da ciência. É uma área básica. Eu não preciso de dizer que ela é básica. Eu tenho que dizer que ela é uma área da ciência. O básico aqui é uma informação secundária. Eu não preciso de colocá-la. Então, é uma área da ciência. Bom, ela se divide em física teórica, eu coloquei aqui, teórica, e física experimental. O mundo da física tem 2 mundos dentro do mundo da física. Um mundo que é o mundo teórico, a física teórica, onde eu tenho ali princípios, eu tenho teoremas, eu tenho leis, e tenho teorias. Esse é o mundo teórico da física. Então você vai encontrar físicos teóricos que se dedicam a criar, a escrever, a demonstrar, a explicar coisas pelo mundo teórico. Existe um mundo experimental. São físicos em que nós vamos... É uma área da física em que a gente precisa de medir. Sem medida, não tem como avançar no mundo experimental. A gente tem que observar. Além de observar, além das palavras, a gente precisa de número, de medidas. É uma física que eu quero, às vezes eu quero comprovar, eu quero testar algo. Eu quero testar. Foi previsto por uma teoria. Eu abandono um objeto, eu solto um objeto, o que a teoria diz para mim? Que se eu conhecer a altura, e se eu conhecer o local, eu consigo calcular com precisão o tempo que o objeto vai atingir o chão. Isso é uma teoria. Eu preciso de confirmar isso. Então eu preciso de medir o tempo de queda. A medida, ela serve para mim verificar se a previsão é uma previsão que ela se aproxima bem da realidade. Olha, a teoria está muito boa. Por quê? Porque ela está prevendo um resultado e as medidas estão dizendo que o resultado previsto está muito próximo da realidade. Então, essa teoria é muito boa. Essa teoria é uma teoria muito boa. Tá bem? Então, a física, ela tem a física teórica, que ela está nos livros de física. Nós vamos, professor, onde é que estão essas teorias? Elas ficam escritas nos livros, escritas em publicações científicas, em revistas científicas. É ali que a gente encontra a teoria.
Tá bem? E tem a parte experimental, que também tem um pouquinho de experimentos nos livros. Tá bem, gente? Também tem. Então, isso está registrado. Tem fontes, eu consigo acessar. Tá? Então, tem a física teórica e a experimental. E o que se estuda na física? Tem muita coisa que a gente estuda. Imagina, a física descreve o universo, o mundo. É muita coisa. Mas escolhe para mim uma. No caso aqui, eu escolhi duas coisas. Duas. Eu escolhi matéria e energia. Está aqui o resuminho. Está aqui o resuminho da aula da semana passada. 5 pontos especiais. Pontos aqui, eu estou descrevendo eles com palavras. 5 palavras para poder resumir o essencial da física. Tá bem? Agora, olhando para o resumo, isso é quem vai fazer é você. É você olhando para o resumo, você fala, puxa, mas o meu resuminho ficou muito bom. Eu vou colocar um complemento aqui. Então aqui eu coloquei embaixo, ó, você coloca aqui embaixo, aquelas partes complementares que... Então eu coloquei aqui que a física, tanto o mundo teórico como o mundo experimental, tanto a matéria como a energia, vão ser estudados na física em 6 áreas, em 6 sub-áreas. Tem a mecânica, que vai estudar o movimento e o repouso, ó. A ondulatória, que vai estudar a matéria e a energia propagada por ondas. Eu tenho que entender o que é uma onda, entender as características de uma onda, no mundo teórico e no mundo experimental. Eu tenho aqui a ótica, que é a física da luz, é o estudo da luz. Então, eu tenho que entender o que é a luz, as características da luz, as equações, tanto no mundo teórico, e tem também experimentos de ótica. Termofísica, termologia seria a física do calor e da temperatura. A mesma coisa, tá, gente? Mundo teórico e mundo experimental. A eletricidade é a física em que envolve carga elétrica, corrente elétrica, força elétrica, e é o estudo da eletricidade. A eletricidade estuda propriedades das cargas elétricas. No mundo teórico e no mundo experimental. E a física moderna é a física que ela foi criada no século XX, e tem tudo isso aqui, ó. Tem a mecânica do século XX, gente, a gente chama ela de mecânica quântica. É a mecânica que ela explica, ela descreve as propriedades de coisas pequenininhas, muito pequenas, numa escala que os nossos sentidos não percebem, a minha visão não percebe. Eu não vejo uma molécula. Eu não vejo um átomo. Mesmo usando instrumentos sofisticados, às vezes você não vê. Isso vai ser descrito, são propriedades que elas vão ser previstas pela mecânica quântica. Então você tem na física moderna uma área da física. Como tem eletricidade dentro da física moderna, a física moderna é a física que ela foi construída no século XX, por isso que ela é chamada na ciência e na física de moderno. Então aqui está um exemplo de um resumo.